Bom, então, estamos iniciando um novo projeto, e esse projeto nós vamos criar 3 aplicações. Vamos criar uma API, vamos criar uma aplicação web e uma aplicação mobile. Essas 3 aplicações todas integradas. Bom, vamos começar com a nossa API. Nós vamos criar uma API chamada API Node.js Build Salon. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para a aplicação de vocês, mas é uma aplicação que vai tratar de um salão, né, de um salão de beleza, onde o usuário poderá fazer os seus agendamentos pelo celular, e a parte de monitoramento dos agendamentos será feito lá pelo profissional, já no ambiente web. E a API, ela vai tratar exatamente de toda a regra de negócio, trabalhando com banco de dados. Então, essas aulas estão preparadas e a gente vai trabalhar em todo esse desenvolvimento, né, utilizando tudo aquilo que a gente aprendeu no nosso curso e outras coisas mais, né, que a gente vai aprender também. Alguns outros conceitos e muita coisa interessante que a gente tem aí pela frente. Bom, então a gente vai começar do zero, essa aplicação. Então vocês criem uma pasta, vocês devem criar uma pasta tanto para a API, quanto para a parte da aplicação web, como também para a parte mobile. Tá? Então, inicialmente, vocês podem criar uma pasta para a API. Seria interessante vocês criarem com o nome de vocês, né? Porque, inclusive, essa aplicação aqui ela está no GitHub. Então, para ser uma coisa bem característica, né, de vocês podem criar um outro nome, criar uma extensão com o nome de vocês, alguma coisa nesse sentido. Tá? Bom, eu havia comentado com vocês, mas eu vou novamente comentar, né, uma vez que essa aula está sendo gravada, de que o nosso projeto, a gente não vai desenvolver, eu não vou desenvolver aqui o projeto até para a gente poder ganhar tempo e por outro motivo também, que é a questão das versões das bibliotecas. Então, a cada aula, eu já vou apresentar aqui a solução, vou inclusive compartilhar essas aulas com vocês, e aí para a gente não ter problema com relação à versão de biblioteca, a gente vai sempre utilizar as versões que eu já defini para esse projeto, tá? Que eu já utilizei no meu desenvolvimento, que já está funcionando. Tá? Agora, de qualquer forma, vocês podem, paralelamente, desenvolver tudo isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Ou então pegar o nosso código, pelo menos a parte do packed.json, né? Onde ficam as definições lá das bibliotecas, aproveitá-lo e aí fazer um yarn install para poder fazer a atualização dela. Tá? Bom, mas se a gente fosse criar do zero, né, a gente usaria o yarn init-y para poder fazer essa criação do projeto. E aí, chamando o code ponto, a gente vai abrir o projeto lá no nosso Visual Studio Code. Tá? Então, o projeto, nesse primeiro momento, aqui nessa primeira aula, né, eu vou sempre identificar aqui com a aula, e essa é a aula, né? Esse é o projeto desenvolvido para essa primeira aula. Então, os códigos estão todos comentados e a gente vai seguir aqui o nosso material, o nosso roteiro. Tá? Bom, então, uma vez criado o nosso projeto, aberto aí o Visual Studio Code, a gente vai ver que com a criação do projeto, a gente inicia criando aqui o nosso servidorzinho, que é o Express, né? Então, yarn add Express, a gente vai criar o projeto. Tem muita coisa que a gente não vai comentar, assim, com muitos detalhes, porque muita coisa do que a gente vai ver aqui já foi visto naquelas nossas aulas de Node. Então, eu recomendo fortemente que vocês, caso tenha alguma dúvida numa parte conceitual que a gente não explique com maiores detalhes, vocês revejam aquelas aulas de Node para que o assunto fique mais claro para vocês. A mesma coisa vai acontecer
com relação aos outros módulos, tá? Então, feito isso, criado o projeto, né, todos os módulos já são, as bibliotecas são instaladas nessa pastinha Load Módulos, e o nosso packed.json, ele inicialmente já foi criado, já com a dependência aqui do Express, né, após essa instalação. Bom, o que a gente vai ter na raiz do nosso projeto? A raiz do projeto é onde a gente centraliza, né, todos os arquivos principais da aplicação. Então, a gente tem lá o app.js, que tem a configuração do nosso servidor Express, vamos passar pelo código, vamos comentar sobre ele. Bom, e aí o que a gente fez? A gente procurou nessa aplicação separar as coisas. Então, a gente colocou as nossas rotas num arquivo chamado routes.js, e o nosso servidor, onde a gente vai definir a porta que a gente vai utilizar, a gente criou o server.js. Bom, uma coisa que a gente vai fazer na construção da nossa API é trabalhar com classes, tá? Então, a gente coloca aqui que a utilização de classes é uma forma interessante de se trabalhar na parte do back-end, né? Diferentemente lá do front-end, que a gente vai trabalhar já com base em funções. Agora, no back-end, as funções são bem mais interessantes, né? Porque uma classe, e aí vocês conhecem bem esses conceitos, né, ele sugere um nome para alguma funcionalidade específica da nossa aplicação. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essa parte de classes. Então, nessa documentação aqui, a gente tem todos os códigos que foram aí disponibilizados para vocês. E a gente, antes de executar a aplicação, vamos dar uma passadinha lá, só que a gente vai olhar pelo fonte, tá? A gente vai dar uma olhadinha pelo fonte e vamos passar arquivo por arquivo, né? Então, o nosso projeto tem lá o nosso packed.json, né, todas as definições, né, as referências estão aqui nesse yarn lock. Nós trabalhamos com yarn, a gente vai manter a utilização do yarn, muito embora pudéssemos também utilizar o npm, sem problema nenhum. E aí nós temos aqui o nosso arquivo app.js. Então, nesse arquivo, o que a gente fez? A gente criou essas duas variáveis iniciais, uma variável para representar o nosso servidor, que nós chamamos de Express, que nós importamos, né? Uma vez que nós instalamos essa biblioteca, vocês viram lá no início da aula, e criamos também uma variável para representar as rotas, chamada routes, né? Vocês vejam que essa importação aqui é uma importação local, que indica que eu estou importando esse routes.js. Esse ponto barra, vocês se lembram que indica o diretório raiz, né? Ponto barra, routes. Então, aqui eu faço importação do nosso servidorzinho, do Express, importamos as rotas, e aqui a gente define a nossa classe, que a gente vai chamar de app, representando a nossa aplicação. Criamos aqui um método construtor. Esse método construtor é o conceito de orientação a objeto, né? Ele é chamado automaticamente quando a gente instancia essa classe, ou seja, quando a gente executa, né, essa classe. E o detalhe, né, que esse construtor aqui, obviamente, ele vai ser chamado uma vez só. E aí nós criamos aqui uma variável, uma variável que está associada ao nosso objeto, chamado server, que vai ser utilizada para a gente poder executar aqueles nossos métodos, né? São os métodos get, método post. Então, a gente criou aqui essa variável, o server. Definimos também o método middleware. Quem não se lembrar desses conceitos, eu recomendo que volte lá naquela aula de Node, que a gente explicou com detalhes tudo isso. E executamos também o nosso método routes. Routes, né? Routes. Então, a gente tem aqui os métodos, foram definidos, middleware, routes. E, no final, a gente vai exportar o quê? A gente vai exportar o server, né? Que é a instância da nossa aplicação. É a única coisa, de fato, que a gente vai exportar, que a gente pode exportar, nesse caso, né? Bom, com isso, a nossa aplicação já funciona. Obviamente que a gente agora vai estudar o quê?
os arquivos auxiliares, que não é porque nós dividimos a nossa aplicação. Poderíamos ter definido tudo aqui dentro, mas resolvemos fazer separado. Então, lá no nosso servidorzinho, vamos começar pelo server aqui, olha, o que nós fizemos? Nós criamos aqui uma variável app, né? Importamos o nosso app, a nossa aplicação, e colocamos esse servidor para ser executado na porta 3333. Então, é nessa porta aqui que a gente vai executar a nossa aplicação. E as rotas que nós definimos, né? Aqui a gente importou e executamos aqui as rotas. Nós definimos aqui apenas inicialmente, para começar, como é o início do projeto, a gente definiu aqui uma rota barra, apenas para a gente poder retornar um JSON, que a gente vai trabalhar muito com isso, né? E simplesmente fizemos um Hello World, né? Então, a gente separou, eu coloquei esse comentário, que nós separamos o roteamento do Express nesse arquivo, tá? Aqui nós criamos a rota, e aqui a gente executa, né? Bom, feito isso, a gente exporta esse routes, e aí a aplicação vai rodar. Do jeitinho que está aqui, a aplicação já vai rodar, tá? Então, a gente vai fazer um testezinho aqui, né? Para poder fazer a execução, a gente vai lá no terminal, chamar um node, como a nossa pasta é SRC, onde a gente vai centralizar todos os nossos arquivos principais, a gente vai indicar SRC. Obviamente que nas próximas aulas a gente vai mudar um pouquinho a característica dessa aplicação, mas inicialmente, para a gente poder começar e dar o pontapé inicial nessa aplicação, a gente vai fazer simplesmente dessa maneira. Então, a gente vem aqui no terminal, a gente coloca node, SRC, né, que representa aqui a nossa pasta, e o server.js. Beleza, a aplicação está rodando, a gente vai lá para o nosso navegador e vamos simplesmente chamar o localhost 2.3333, que é o domínio que a gente definiu. A gente coloca aqui, está lá o nosso Hello World já funcionando. Com isso, a gente encerra a criação da aplicação e o pontapé inicial dessa nossa aplicação integrada, começando por essa API que a gente vai desenvolver todo esse nosso projeto.